Começando mais um Reflexões da Leitura, e hoje a reflexão vai ser bem interessante, pois o capítulo do livro A Liberdade é uma Escolha vem com a seguinte questão: você está evoluindo ou andando em círculos? A prisão do medo paralisante. Lembrando que, se você quiser aproveitar todas essas reflexões e expandir a sua consciência, liberar de alguns bloqueios que estão aí na sua mente, no seu corpo, você pode acessar o Meditare Serenter, onde tem algumas meditações que vão te ajudar a se libertar. E estamos início de ano agora, você pode também adquirir o calendário em que tem as previsões de cada mês. Então você pode se preparar para lidar melhor com uma energia negativa que vai estar naquele mês, ou aproveitar toda a potência, todos os benefícios daquele mês. E ainda tem algumas dicas lá dentro da plataforma da Hotmart. Então, clica no link ali embaixo, tanto para o Meditare Serenity ou para o calendário, e você já vai adquirir, certo? Então vamos começar. Dei aula de psicologia numa escola de ensino médio de El Paso por alguns anos, chegando a ganhar até um prêmio de melhor professora do ano, quando decidi voltar a estudar e cursar um mestrado de psicologia educacional. Um dia, meu supervisor clínico me procurou e disse: Ed, você precisa ter um doutorado. Eu ri. Quando me formar, estarei com 50 anos, falei. Você fará 50 anos de qualquer forma. Essas foram as palavras mais sábias que alguém já me disse. Você também fará 50 anos de qualquer maneira, ou 30, 60 ou 90 anos. Por isso, pode muito bem arriscar. Faça algo que você nunca fez antes. Mudança é sinônimo de crescimento. Para crescer, você precisa evoluir em vez de andar em círculos. Nos Estados Unidos, a gíria para psicólogo é shrink. Shrink? Uma abreviação da expressão encolhedor de cabeças, head shrink. Acredito que é essa a pronúncia, tá, gente? É uma palavra que eu não conhecia. E passou a designar os profissionais de saúde mental que mexem com a cabeça dos pacientes. Prefiro me ver como ampliadora de cabeças e conversar de sobrevivente para sobrevivente, orientando-os a se libertarem de suas crenças autolimitantes e a investir em seu potencial. Estudei latim quando menina e adoro a frase tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Os tempos estão mudando e nós mudamos junto. Bonito. Não estamos presos ao passado nem a velhos padrões e comportamentos. Vivemos aqui e agora, no presente. E depende de nós aquilo a que nos apegamos, a que deixamos para lá e o que almejamos. Aí ela traz um exemplo da história. Glória ainda carrega um fardo pesado. Ela fugiu da guerra civil em El Salvador quando tinha 4 anos. Cresceu num ambiente extremamente violento, onde sua mãe era espancada pelo pai com frequência. Aos 13 anos, quando visitava a família em El Salvador, foi estuprada pelo tio, o pastor que ia a batizar. Puts. Ele a atacou na noite de Natal, destruindo sua fé e sua sensação de segurança. Ninguém acreditou quando Glória contou sobre o estupro e o tio até hoje continua nas atividades sacerdotais. Guardo muita angústia e mágoa, contou ela. O medo permeia tudo em minha vida, mas não quero perder meu marido nem meus filhos para o passado. Preciso que as coisas mudem, mas não sei como fazer isso, muito menos por onde começar. Glória achou que cursar uma faculdade de assistência social poderia ajudá-la a encontrar propósito no presente e libertá-la do peso do passado. No entanto, ouvir as experiências de tantas outras vítimas só aumentou seu desespero e sua impotência, e ela acabou abandonando o curso. Glória detestava se sentir derrotada, e detestava ainda mais que seus filhos percebessem suas dificuldades. Agora, além da constante tensão e da sensação de pânico por seu passado, vive com medo de que seus filhos sejam agredidos do mesmo modo que ela. Faço tudo o que posso para garantir a segurança deles, disse ela. Mas nem sempre estarei presente para protegê-los. Não quero que vivam com medo. Não quero passar o meu medo para eles. Atividades cotidianas, como levar a filha a um acampamento de férias, provocam muito medo. Ela fica acordada a noite toda pensando no que pode acontecer com a menina. Nunca devemos parar de buscar segurança e justiça, nem de fazer tudo o que está a nosso alcance para nos proteger e para proteger nossos entes queridos, vizinhos e todos os seres humanos. Mas podemos escolher se vamos sucumbir ao medo. O medo usa as palavras mais insistentes, implacáveis e provocadoras. E se, e se, e se?
Quando o medo se apresenta como um ataque de pânico e seu corpo treme, seu coração acelera e o trauma ao qual você já sobreviveu ameaça o engolir. Pegue você mesmo pela mão e diga: obrigado, medo, por querer me proteger. Depois diga: isso foi antes, agora é assim. Repita isso várias vezes. Você já conseguiu. Dê um abraço em si mesmo e faça um carinho em seus ombros. Vai ficar tudo bem. Repita: amo você. Você nunca sabe o que vai atingir a sua vida. Não dá para prever quem pode aparecer para magoar, xingar, dar um soco, quebrar uma promessa, trair sua confiança, jogar uma bomba, começar uma guerra. Gostaria de lhe dizer que amanhã o mundo estará livre da crueldade, violência, preconceito, estupro, perversão e genocídio, mas isso pode nunca se tornar realidade. Vivemos em um mundo perigoso, portanto, vivemos com medo. Sua segurança não está garantida. Mas o medo e o amor não podem coexistir. E o medo não tem que ditar a sua vida. Liberar o medo começa com você. Quando já fomos feridos ou traídos, fica difícil deixar de lado o medo de sermos atingidos novamente. As palavras favoritas do medo são: eu avisei. Avisei que você se arrependeria, avisei que era arriscado demais, avisei que as coisas não acabariam bem. E nós detestamos decepcionar nossos pressentimentos. Nós nos apegamos ao medo pensando que a vigilância vai nos proteger. Mas o medo se torna um ciclo implacável, uma profecia autorrealizável. Uma proteção melhor contra o sofrimento é saber como se amar e se perdoar, se proteger. E não se punir pelos erros, pelo sofrimento e pela dor, que são partes inevitáveis da vida. Kathleen me apontou essa dificuldade quando conversamos algum tempo depois de seu marido ter um caso extraconjugal. Ela vivia uma fase feliz em seu casamento de 12 anos com um médico reconhecido. Havia feito uma pausa em sua carreira para cuidar dos seus filhos pequenos, quando recebeu uma ligação. Um homem de quem ela jamais ouvira falar afirmou dirigir um serviço de acompanhantes e ameaçou arruinar a carreira de seu marido, expondo seu caso com uma das garotas, e exigiu que ela pagasse pelo seu silêncio. Era uma situação sórdida e estranha, típica de novelas de pesadelos. Mas quando ela confrontou o marido, ele disse que era verdade. Ele havia contratado os serviços de um acompanhante. O homem que ligou para ela era o gigolô da menina lá do serviço. Ela ficou em choque, tremia incontrolavelmente. Não conseguia comer nem dormir. Seu mundo virou de cabeça para baixo e do avesso. Como não percebeu o que estava acontecendo? Ela entrou num estado de vigilância permanente, esmiuçando a própria vida em busca de pistas que a ajudassem a entender por que seu marido a enganara, além de procurar indícios de novas traições. Porém, com o tempo e a ajuda de um conselheiro matrimonial, a infidelidade virou uma oportunidade para ela e o marido redescobrirem o casamento e reavivarem a intimidade. Ao recuperarem a estabilidade, ele a surpreendeu com atitudes mais atenciosas e românticas. O casamento deles parecia mais alegre. Eles organizaram uma grande festa de Natal e iluminaram a casa toda. No dia dos namorados, seu marido a acordou antes do amanhecer e levou-a pelo corredor escuro até a escada enfeitada com pétalas de rosa, iluminada por velas. Eles se sentaram e choraram. Gentileza e confiança davam novamente as cartas em seu relacionamento. Ela mal sabia que seu marido estava prestes a tomar outra decisão destrutiva, iniciar outro caso amoroso, dessa vez com uma colega mais jovem. Poucos meses depois, ela encontrou uma carta apaixonada que ele tinha escrito para a amante. Ela e eu conversamos 2 anos após a descoberta devastadora da segunda traição. Ela optou por permanecer casada e, mais uma vez, eles apostaram numa terapia de casal para reconstruir o relacionamento do zero. Ela me contou que, em muitos aspectos, a relação saiu fortalecida. Seu marido está menos fechado, menos nervoso e mais carinhoso. Ele a abraça, beija e a apoia. Está mais presente, faz chamadas de vídeo ou telefona do trabalho para ela. Saiba que ele está realmente onde diz estar. Aceita até conversar sobre o que levou à segunda traição. Eu era muito narcisista, queria tudo, assume ele, lamentando profundamente seu comportamento. Mas ela ainda é prisioneira do medo. Tenho um marido amoroso e atencioso como sempre sonhei, afirmou ela.
mas não consigo aceitar, não acredito nele. Passo os dias imaginando mil coisas, revivendo o passado, à espera de algum sinal de que ele esteja novamente me traindo. Sei que estou deixando de viver o que preciso aprender e confiar nele de novo. Estou tentando focar o momento atual, porém não consigo evitar o medo. Não consigo parar de vigiá-lo e monitorá-lo. Quando vivemos em meio a tantas dúvidas, procuramos sinais que acalmarão ou confirmarão nossos medos. Mas seja lá o que estivermos procurando fora de nós, precisamos, primeiro, lidar com o nosso interior. Talvez não seja de seu marido que você duvide, expliquei. Talvez seja de você. Ouvi você dizer 3 vezes, não consigo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você não acredita suficientemente em você. Você precisa acabar com essa dúvida sobre si mesmo. A prisão do medo pode se tornar um estímulo para o crescimento e fortalecimento. Para realizar esta transformação, a linguagem é uma das nossas ferramentas mais poderosas. Vamos começar com o não consigo, propus a ela. Em primeiro lugar, isso é mentira. Não consigo significa que estou impotente. E a não ser que você seja uma criança, isso não é verdade. Quando dizemos não consigo, o que de fato estamos dizendo é não. Não aceitarei isso. Não acreditarei. Não me esconderei do medo. Não pararei de vigiá-lo e monitorá-lo. A linguagem do medo é a linguagem da resistência. E se resistimos, é porque estamos nos esforçando muito para garantir que não vamos a lugar nenhum. Negamos o crescimento e a curiosidade. Andamos em círculos. Não evoluímos e desconsideramos oportunidades de mudança. Pedi a ela que eliminasse o não consigo de seu vocabulário. Se você for eliminar algo de sua vida, terá mais sucesso substituindo-o por outra coisa. Se decidir abandonar o álcool, por exemplo, tome outra bebida de que goste. Se quiser parar de afastar e se esconder de uma pessoa querida, como Robin no capítulo anterior, troque o hábito de deixar a sala por ficar e olhar para seu parceiro com carinho e um sorriso nos lábios. Eu disse a Kathleen, sempre que você começar a dizer não consigo, troque por consigo. Consigo esquecer o passado, consigo permanecer no presente, consigo me amar e confiar em mim. Apontei também 2 outras frases baseadas no medo que ela usara seguidamente no primeiro minuto da nossa conversa. Estou tentando e preciso. Você disse que está tentando viver no presente, afirmei, mas tentar é mentir. Ou você está vivendo ou não está. Quando você diz estou tentando, não precisa realmente agir. Está livre para fazer o que quiser. Está na hora de parar de tentar e começar a agir, recomendei. Quando estamos prestes a entrar em ação, é comum usarmos a expressão eu preciso. Ela soa como se estivéssemos identificando objetivos e estabelecendo prioridades. Kathleen queria mudar o medo e o controle em seu casamento, mas dizia, sei que preciso aprender a confiar nele novamente. Expliquei que isso era outra mentira. Necessidades são coisas sem as quais não podemos sobreviver, como respirar, dormir e comer. Podemos parar de nos cobrar dizendo a nós mesmos que determinada coisa é necessária para a nossa sobrevivência quando ela não é. E podemos parar de olhar para as nossas escolhas como se fossem obrigações. Você não precisa confiar em seu marido, afirmei. Você quer confiar nele. E quando você quer, pode escolher fazer isso. Ao falarmos como se fôssemos forçados, coagidos ou incapazes, é assim que vamos pensar. É assim também que vamos nos sentir e, consequentemente, que nos comportaremos. Acabamos nos tornando prisioneiros do medo. Preciso fazer isso ou outra coisa, quero fazer aquilo, mas não posso. Para se libertar dessa prisão, preste atenção na sua maneira de falar. Preste atenção no não consigo, no estou tentando, no preciso. E veja se consegue substituir essas frases limitantes por consigo, quero, estou disposto, escolho. Esse é o modo de falar que nos estimula a mudar. Kathleen não sabe se seu marido voltará a traí-la. Caso venha a se separar dele, pode muito bem ser traída por outra pessoa. Mas ela tem os meios para se libertar desse estado de paralisia. De quem é a responsabilidade se os seus sonhos e comportamentos não estão alinhados? Um paciente disse que se tivesse melhores hábitos de sono, conseguiria prestar mais atenção no trabalho e ser mais paciente com a família. Ainda assim, ele tomava 5 xícaras de café por dia. Outra paciente ansiava por um relacionamento estável e responsável, mas continuava acordando cada dia na cama de um homem diferente. Os objetivos e as escolhas desses pacientes não combinam.
Sou totalmente a favor do pensamento positivo, mas ele não tem futuro, a não ser que seja acompanhado por uma ação positiva. E nós podemos parar de nos esforçar tanto para não ter resultado algum. Uma das maneiras de resistir à mudança é ser duro consigo mesmo. Uma paciente me contou que queria emagrecer, mas quando chegou para a consulta, passou metade da sessão se autoflagelando. Estou me entupindo de sorvete, estou me entupindo de bolo de chocolate. Quando você desdenha de si mesmo, não consegue mudar. Mas se diz, hoje não vou adoçar meu cappuccino, então está fazendo algo a respeito. É assim que o crescimento, o aprendizado e a cura acontecem, pelo que você faz, pouco a pouco, em seu benefício. Às vezes, mudanças aparentemente banais podem causar um grande impacto. Michelle, que sofreu de anorexia durante anos, sempre evitou rosquinhas doces. Ela teve pavor das rosquinhas a vida inteira, pois acreditava que, se comesse uma, devoraria o pacote todo. Temia que uma mordidinha a levasse a engordar de imediato. Tinha medo de perder o controle. Tinha medo de que, caso se permitisse experimentar o prazer, caso se atrevesse a ir em frente, seria um fracasso. Ela sabia que estaria aprisionada enquanto tivesse medo de um doce tradicional. Uma manhã, ela criou coragem, entrou numa padaria, até a sineta da porta de entrada e o cheiro do açúcar faziam-a transpirar. Comprou 2 rosquinhas e as levou para a sessão de terapia. Num lugar de apoio, com a ajuda do terapeuta para compartilhar a experiência, Michelle se permitiu sentir medo e todas as ansiedades profundas sobre sua autoimagem e autoestima, sobre sua perda de controle. Então, Michelle se entregou à experiência. Comeu as rosquinhas junto com a terapeuta, sentindo o crocante da cobertura açucarada na sua língua, a textura macia da massa e a adrenalina do açúcar percorrendo seu corpo. Ela transformou sua ansiedade em emoção. Não nascemos com medo. Em algum momento ao longo do caminho aprendemos a ter medo. Nunca esquecerei o dia em que Audrey, na época com 10 anos, convidou uma amiga para ir brincar lá em casa. Elas estavam no quarto de Audrey e, bem na hora que passei pela porta aberta do quarto com a cesta de roupa suja, uma ambulância cruzou a rua com sirene ligada, um som que até hoje me assusta. Fiquei espantada ao ver Audrey dar um salto e mergulhar debaixo da cama. Sua amiga achou que fosse uma brincadeira. Não sei a razão, mas é provável que, por perceber que o som da sirene me assustava, minha filha aprendeu a ter medo. Ela internalizou o meu medo. Muitas vezes as respostas emocionais que se enraizam em nós nem sequer são nossas, mas as aprendemos observando os outros. Portanto, você pode perguntar a si mesmo: esse medo é meu? Ou será de outra pessoa? Se perceber que o medo pertence à sua mãe, a seu pai, avô, marido, não precisa mais carregá-lo. Simplesmente dispense-o, liberte-se de suas garras, esqueça que ele existe. Depois, prepare uma lista com os medos que restam. É assim que você começa a enfrentar seus medos em vez de resistir ou de fugir deles, ou mesmo de tomar remédios para esquecê-los. Fiz esse exercício no medo com a paciente Alison, a cantora profissional que estava passando por um momento difícil na fase pós-divórcio, inclusive alguns problemas físicos, como um tremor vocal e dor nas costas, que a impediam de se apresentar. A lista de medos dela incluía ficar sozinha, perder a renda, ficar pobre, possivelmente sem lugar para morar, ficar doente e não ter ninguém para me ajudar, ser rejeitada pelas outras pessoas. Pedi que ela relesse a lista e decidisse quão realista era cada medo. Se o medo fosse real, uma preocupação válida considerando os fatos de sua vida, ela deveria fazer um círculo ao redor e colocar a letra R ao lado. Se ele fosse irreal, deveria ser riscado da lista. Ela descobriu que 2 medos eram irreais. Com renda proveniente dos royalties e das economias para a aposentadoria, ela tinha uma renda de segurança. Mesmo que perdesse sua renda, o que era possível devido ao cancelamento das turnês, dificilmente perderia a casa e acabaria na rua. Alison riscou ficar pobre, possivelmente sem lugar para morar. Também riscou ser rejeitada pelas outras pessoas. Os acontecimentos em sua vida mostraram uma verdade diferente. Que ela era uma artista admirada, uma amiga querida. Mais importante, ela percebeu que não dependia dela para ser aceita ou não pelas outras pessoas. Ela estava aprendendo a se amar. O que os outros pensavam a seu respeito era problema deles.
Os 3 medos remanescentes receberam a letra R: ficar sozinha, perder a renda e ficar doente e não ter ninguém para me cuidar. Pedi a Alison que elaborasse uma lista de coisas que ela poderia fazer hoje em seu próprio benefício para se proteger e construir a vida que quisesse. Se estivesse com medo de ficar sozinha e quisesse ter um novo namorado, ela poderia se cadastrar num aplicativo de encontros, passar um dia paquerando estranhos. Nunca se sabe quem vamos conhecer. Participar de uma reunião do Codependentes Anônimos para começar um novo relacionamento de maneira mais saudável do que quando esteve casada. Para enfrentar o medo de adoecer sem ter alguém para cuidar dela, a saída seria fazer uma pesquisa. Quais clínicas de saúde existem na área? Quanto custam? São credenciadas pelo seu plano de saúde? E assim por diante. Não se trata de fazer os medos desaparecerem, mas de não se deixar dominar por eles. A ideia é convidar as outras vozes da sala para uma conversa e então agir. Assumir o comando, pedir ajuda. Às vezes, quando nos sentimos presos, não é que não saibamos o que fazer. Temos medo de não agir suficientemente bem. Temos autocrítica e padrões elevados. Queremos a aprovação dos outros, principalmente a nossa, e achamos que é possível conquistar esse reconhecimento agindo como o super-homem ou a Mulher Maravilha. Mas se você for do tipo perfeccionista, vai procrastinar, porque perfeição significa nunca. Outra maneira de encarar essa questão é pensar que se você for do tipo perfeccionista, estará competindo com Deus. Mas como você é humano, vai errar. Não tente vencer Deus, porque Deus sempre ganha. Não é preciso coragem para lutar pela perfeição. É preciso coragem para ser mediano, para dizer estou bem comigo, ou feito é melhor do que perfeito. Às vezes, nossos medos são dolorosamente realistas e nossos recursos para enfrentá-los limitados. Foi o caso de Laurie, mãe de 2 crianças pequenas. Foi diagnosticada com câncer aos 40 e poucos anos. Sua doença foi sua própria prisão. Seus medos sobre o futuro, sobre morrer, sobre seus filhos crescerem sem ela, se tornaram uma segunda prisão. Um dia, Laurie me disse que o que mais assustava era morrer sem ter realmente vivido. Ela se sentia presa em um casamento emocional e fisicamente abusivo, sonhava em proteger os filhos e se livrar da violência e do controle do marido, mas parecia impossível sair daquele cenário. O câncer a deixara vulnerável em termos físicos e financeiros, agravando uma situação já penosa. A separação parecia um risco grande demais. Analisemos a diferença entre estresse e angústia. A angústia é uma incerteza e uma ameaça constante. Em Auschwitz, por exemplo, quando tomávamos banho, nunca sabíamos o que sairia do cano, água ou gás. A angústia é mortal. Ela pode significar nunca saber quando uma bomba cairá em sua casa ou onde você dormirá naquela noite. O estresse, por outro lado, nos obriga a enfrentar um desafio, descobrir soluções criativas, confiar em nós mesmos. É tão desafiador e perigoso romper o ciclo de abuso que a maioria das mulheres volta várias vezes para seu agressor antes de se libertarem, se é que um dia consegue. Com certeza, seria desafiador para Lauren também. Como mãe solteira, ela provavelmente teria dificuldades devido à limitação financeira para alimentar os filhos, administrar a casa e seguir com seu tratamento de saúde. No entanto, não continuaria vivendo todos os dias sob a ameaça da violência. Não estaria mais angustiada. Ainda assim, a separação, a obrigação a trocar uma realidade conhecida por uma incógnita, isso é o que, em geral, nos impede de correr riscos. Preferimos ficar com o que conhecemos, por mais doloroso ou insustentável que seja, do que enfrentarmos o desconhecido. Quando você se arrisca, não sabe como as coisas serão. É possível que não consiga o que deseja ou que as coisas piorem. Ainda assim, você estaria em melhor situação, porque viveria no mundo como ele é, não numa realidade imaginária criada por seu medo. Lauren decidiu se separar do marido. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas não vou passar o resto da vida ouvindo que sou uma inútil, afirmou ela. Quando vejo pacientes perdidos, andando em círculos num incontrolável comportamento autodestrutivo, eu os confronto. Por que você está escolhendo uma vida autodestrutiva? Você quer morrer? Eles dizem, sim, às vezes quero. Essa é uma questão humana séria. Ser ou não ser?
Espero que você sempre escolha ser. Você vai morrer de qualquer forma algum dia e ficará morto por um tempo muito longo. Por que não ter curiosidade? Por que não ver o que essa vida tem para lhe oferecer? Curiosidade é fundamental. É o que nos permite arriscar. Quando temos medo, vivemos num passado que já aconteceu ou num futuro que não chegou. Quando somos curiosos, estamos aqui, presentes, ávidos por descobrir o que vai acontecer a seguir. É melhor arriscar e evoluir, e talvez fracassar, do que continuarmos paralisados sem nunca ter a chance de saber o que poderia ter sido. Um capítulo muito bom, né? Dá uma puxada tão boa. Eu espero que você esteja aí refletindo com base em tudo que foi trazido e até para você avaliar essas questões dos medos que são das outras pessoas e você carrega consigo, né? Que são crenças, né? Que a gente se limita com base na experiência dos outros, no que os outros passaram para nós, e os medos estão dentro disso também. E aí agora vem algumas estratégias, né, que ela coloca ali para ajudar. Eu consigo, eu quero, estou disposto. Por um dia, registre toda vez que você disser não consigo, preciso, devia e estou tentando. Não consigo significa negação. Preciso e devia significam que você está abdicando de sua liberdade de escolha. E estou tentando é uma mentira. Elimine essas expressões de seu vocabulário. Você não pode desistir de algo se não substituir por outra coisa. Troque a linguagem do medo por eu consigo, eu quero, estou disposto, eu escolho, eu sou. Essa parte do estou tentando ou vou tentar, eu falo muito para os meus clientes também, né? Que quando tu diz vou tentar, estou tentando, em parte é como se tu estivesse dizendo assim, vou ali, né? Ver se vai dar certo. Quem sabe, né? Você não está motivado ou motivada a fazer o movimento. Você está muito mais com um peso, uma âncora ali, te limitando a fazer o que precisa do que propriamente ir lá com um ímpeto de vai dar certo, vou conseguir. Acredita mais em você, você consegue. Próximo. Mudança é sinônimo de crescimento. Faça uma coisa diferente todo dia. Se você sempre seguiu o mesmo caminho para o trabalho, tome uma rota alternativa, ou vá de bicicleta ou de ônibus. Se você em geral está muito apressado ou preocupado para conversar com o caixa do mercado, tente manter contato visual e trocar algumas palavras com ele. Se sua família raramente faz as refeições juntas, porque todos são muito ocupados, experimente sentar todo mundo junto para comer sem a TV ligada ou os celulares à mesa. Esses pequenos passos podem parecer irrelevantes, mas, na verdade, na realidade, eles treinam o seu cérebro para saber que você é capaz de mudar, que nada é imutável e que as opções e possibilidades são infinitas. Ter curiosidade pela vida ajuda a transformar sua ansiedade em animação. Você não precisa ficar onde está, do jeito que está, fazendo o que está fazendo. Misture as coisas. Você não está preso a nada. Bom, né? Identifique seus medos. Elabore uma lista com seus medos. Para cada medo, pergunte: esse medo é meu? Ou é de outra pessoa? Se é um medo que você herdou ou assumiu, tire-o da lista. Esqueça-o. Ele não lhe pertence. Para cada medo remanescente, reflita sobre quanto ele é realista. Se ele representa uma preocupação válida, considerando os fatos de sua vida, circule-o. Para cada medo real, decida se ele lhe provoca angústia ou estresse. A angústia é um perigo crônico e uma incerteza. Se você corre algum perigo, sua responsabilidade mais importante é cuidar de suas necessidades de segurança e de sobrevivência. Faça tudo o que estiver ao seu alcance para se proteger. Mas se o medo estiver lhe causando estresse, saiba que o estresse pode ser benéfico. Perceba como o estresse pode lhe proporcionar uma oportunidade de crescer. Por fim, para cada um dos medos reais, elabore uma lista de coisas que você poderia fazer hoje em seu próprio benefício para se fortalecer e construir uma vida que você quer. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Por hoje é esse o capítulo 9, certo? E o próximo capítulo nós iremos entrar no O Nazista em Você, a prisão do julgamento. O quanto você se julga, né? Quanto você fica nessa prisão. Isso lá nos 4 compromissos também a gente já falou, né?
o não tirar conclusões, não levar para o pessoal. Isso está dentro também. Certo? Então nos vemos no próximo capítulo. Gratidão por você estar aqui e até mais.